Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta Terra. Hoje, mestrando Curió, de Tocantins, Palmas para o mundo, tá ok? E Tocantins hoje vai invadir as lives. Maravilha. Forte abraço a todos. Aqui esse café. Opa! Boa noite, mestre. Ouviu, né? Pois é, rapaz. Tô aqui. Ontem eu danço, hoje você. Então o calor já tá vindo pra cá, rapaz. Pois é, rapaz. E eu fiquei cá pensando. Falei, meu Deus do céu, olha onde que eu me entrei. Falar logo depois de É, Mestre Ganso, né? Não é fácil, não. meu irmão. O cara é bom. O cara é Com bom. certeza. É, ele é muito bom. Eu Boa gosto muito do noite, Ganso. mestre. Como é que você tá? Boa noite. Tô Você tá bem. bem? Tô bem, graças a Deus, senhor. Como é que tá? É. Tô ótimo, graças a Deus. Maravilhosamente bem. Olha Hoje aí. consegui voltar a treinar hoje com força, né? Tava meio devagar por Ah, causa dessa. Muito frio, muito frio, muito frio aqui. Agora à noite teve calor. Boa noite, Kel. Tá ok? Então tô bem melhor hoje, tá mais tranquilo. olha aí. O clima tá agradável, né? Ontem pareceu outono em São Paulo, aquele vento, folha para tudo quanto é lado. Cara de outono, semana passada é inverno, hoje verão. Eita. Não, e É, aqui tá pegando fogo, sabe? Dia 31 deu uma chuva aqui, sabe? Aí depois dessa chuva foi esquentar mais. a água, a água conseguiu chegar no solo? Consegui. Foi muita chuva então, né? Foi, choveu bem até aqui. Em outras cidades aqui no interior do estado, por exemplo, Araguaína, já deu umas duas chuvas boas. Agora aqui, que só deu essa, foi para esquentar mesmo. Sabe? Ah, Fantástico. Grande Mamunha, Fagulha também. Meu querido, vamos lá. Uma satisfação ter você aqui com a gente. Uma honra, tá? A gente tem um bate-papo bem tranquilo, bem gostoso aqui, bem light. A gente sempre fala pro pessoal, bom, vai entrar no aço. pois é. E sabe por que isso? Você sabe de onde que veio esse entrar no aço, você sabe? Sim, sim, sei, sei. Então, então. Pelo menos sobre esse mimo, alguns pularam fora. Aqui ninguém pula fora, não. Mas bacana. Pois é, rapaz. Meu querido, o que a gente quer saber é o seguinte: começou a capoeira quando? Aonde? Com quem? E qual foi a tua relação emocional, o estímulo emocional no seu primeiro momento? Por favor. É, então, mestre, rapaz, a minha história, assim, no início com a capoeira é interessante, sabe? Porque eu sou Opa! de uma cidade pequena aqui do interior do estado, cidade de Pium. Eu sou de lá, meus pais são de lá, Tocantins, e hein? é Tocantins. E aí Tá. apareceu um rapaz lá, não tinha nada assim na cidade, né? E apareceu um rapaz para dar aula de karatê na cidade. E aí, um Hum. determinado dia, eu fui na porta da academia para ver ele dando aula, né? Rapaz, eu achei interessante e gostei do estilo, né? Meus pais moravam na fazenda, no fim de semana eu fui para a fazenda e falei com meu pai, pai, tem um cara dando aula de karatê lá na cidade, tinha mensalidade, em comprar os uniformes e tal, né? E eu não tinha grana, porque eu estava na rua só para estudar, né? Eu era muito jovem na Hum. época. E aí fui lá, falei com ele, pai, eu queria entrar no karatê. Ele, não, tudo bem, no outro fim de semana você não vem, eu vou e a gente faz sua matrícula, eu pago essas coisas e tal. Beleza, fiquei aguardando meu pai. Ele chegou no sábado cedo, né, e tal. Quando a gente procurou a academia, o que aconteceu? O cidadão tinha recolhido as mensalidades e tinha ido embora. Nossa, E aí eu terrível. fiquei sem fazer o karatê, né? Então, eu nasci foi um amor à primeira vista, porque eu tinha gostado e tal, mas eu acho que não era para ser, né? Sim. Então, eu estudava numa escola estadual lá do Pium, que é Colégio Estadual Bartolomeu Bueno. Aí sempre eu ouvia alguém falando, rapaz, vai vir um rapaz dar aula de capoeira aqui no Pium. Vai ter um rapaz que vai iniciar um trabalho com capoeira aqui. Eu falei, eu ficava pensando, rapaz, esse cidadão, será se ele vem, se não vem? E se vir, deve ser um senhor, já uma pessoa mais de idade, não sei o que e tal, né? Hum. E aí, um determinado dia, eu conversando com um colega lá, assim mesmo, um amigo pessoal, ele disse, não, moça, ele já estuda na escola, ele é uma turma, é duas depois da sua. Eu falei, como assim, moça? Era Rapaz, novo?
Na época eu era muito jovem, eu acho que eu tinha uns 16 anos por aí. Quando eu fui ver, era outro menino que disse que ia iniciar um trabalho com capoeira. Aí o nome dele é Anderson. Ele tinha um apelido de Espíndola, só que ele não gostava desse apelido, ele gostava que chamasse ele Espíndola. Ele odiava esse apelido, ele gostava que chamasse ele de Nê. E ele realmente foi um guerreiro, por assim, eu admiro ele, a coragem dele por ter tomado essa iniciativa de querer iniciar, sabe? Só que aí já tinha 3 rapazes do P1, que eram amigos nossos, que já treinavam no Paraíso com o Mestre Ganso. E aí o Espíndola, ele viu que não dava conta do projeto, fomos atrás do Mestre Ganso, e foi aí, de fato, quando a gente o conheceu, e ele nos abraçou ali, chegamos lá, conhecemos ele, porque na época não tinha esse negócio de dizer, não, vamos ligar no mestre, ou na rede social, não tinha esse negócio, você tinha que ir até a pessoa, né? E aí fomos de Pium para Paraíso, em torno de 60 quilômetros, mais ou menos, conhecer o mestre, participamos lá com ele de um treino, e a gente viu que era tudo organizado, tinha uniformes, tinha graduações, coisa que o Espíndola não tinha muito nada disso, né? Espíndola. Opa, deu uma travada. De águas na minha vida, sabe? Ele não sabe a gratidão que eu tenho por ele, o carinho, o respeito, que foi ele que nos abraçou. Ele ficou indo muito tempo dar aula no P1, ia, voltava. Aí, às vezes, a gente vinha, treinava com ele no Paraíso, que aí ele tinha um espaço que ele dava aula. E aí, o que acontece é que não tinha muito apoio por parte do poder público para ele se deslocar, questão da estadia e tal. Básico. Por várias vezes ele foi. Eu morava sozinho, porque meus pais moravam na fazenda, eu ficava na rua para estudar, e meus irmãos tinham outros mais novos, moravam ainda na fazenda. E a nossa casa era uma casa de 4 quartos, sala, cozinha. Então o mestre, às vezes, ainda terminava ficando na minha casa, se hospedando e tal. Na época ele também muito jovem, né? Muito jovem, né? Pois é, outro jovem, assim, e o mestre Jeguinho, né, rapaz, é um cara também que se somou muito, assim, conosco. Grande Jeguinho. Mestre Jeguinho. Ele parece o Leonardo, que cantor, né? Pois é, o bicho é famoso, né? E aí, eles sempre iam lá no P1, nos ajudava, dava aula, a gente vinha para cá, e foi a partir disso que a gente foi conhecendo mais outras pessoas, como conhecendo a capoeira de fato, e tendo a oportunidade de ser inserido nesse mundo, né? E eu considero o meu início mesmo assim, porque o Espíndola, Deus me perdoe se ele estiver ouvindo, Espíndola, pois não sei que ele arrumou esse nome. Ele iniciou no fim de 97. Pois é, no fim de 97. E aí a gente ficou um pouquinho de dia capengando ali, não deu certo. E em 98, aí, após o carnaval, alguma coisa nesse sentido, a gente já estava próximo aí do Mestre Ganso. E aí eu particularmente não parei mais. E aí esse rapaz terminou indo embora também do P1. O pai dele ficou por lá e não tinha muito apoio, ele terminou indo embora. E eu vinha treinar no Paraíso, o mestre sempre ia lá, dava um apoio para nós, que tinha uma turma grande, era muita gente assim no início, né, porque era uma novidade. E aí o mestre sempre ia, levava os alunos dele, fazia roda, dava o treino e tal. E a gente ficava vindo. E aí chegou um ponto que ficou inviável a ida do mestre para o P1, né? Porque não tinha condição, ele praticamente pagava para dar aula. Caraca. Porque não tinha apoio, não tinha retorno, né? E uma coisa que eu ouvi ele falando ontem na live dele, e eu quero deixar isso aqui bem claro, que eu sou um dos que está aqui hoje, da época dele, é do trabalho social que ele desenvolvia, porque ele não tinha mensalidade, não tinha nada, era a força de vontade dele mesmo, sabe? E aí foi que a gente foi continuando. E aí ele falou um dia, fez uma reunião, falou, olha, pessoal, eu não tenho condições de ficar vindo, tá ficando apertado, e ele tinha que vir muito a Palmas para treinar, tinha que viajar, tinha que buscar mais conhecimento, né? E aí
eu passei a vir treinar no Paraíso. Falei, não, mestre, que naquele a gente chamava ele de professor, mas acho que ele era monitor, ele era muito jovem também, né? E aí eu falei, não, eu vou ficar indo. Aí eu vinha, treinava no Paraíso com ele, às vezes eu dormia lá na casa dele, outras vezes eu voltava no mesmo dia. Foi assim, sabe? E continuei treinando por vários anos, aí fui recebendo minhas graduações e tal, e conhecendo mais pessoas, até que um dia ele chegou para mim, eu falei, professor, o pessoal do Pium tá cobrando que o senhor vá, que o senhor fique lá. Ele falou, não, cara, eu não tenho condições de ir. Assume lá esse trabalho, eu vou falar pro mestre Índio que você vai ficar lá, porque na época ele era muito jovem, eu também. Eu vou falar com o mestre Índio que você vai ficar tomando de conta desse trabalho lá. E eu vou ficar dando suporte. E tem os outros meninos aqui que estão mais perto de mim, que são mais graduados, vão estar indo lá te ajudar. Legal. Tá bom. Aí eu passei a dar aula em Pium, rapaz, pra você ver como é a coisa. Oh, meu Exatamente. Deus. Aí comecei, mestre. Rapaz. Né? Pois é. Rapaz, e graças a Deus, assim, mestre, eu não sei se meu irmão já está aqui conosco, ele é dessa época também, ele como iniciou lá no treino, lá quando eu já dava aula em Pium, e ele treina até hoje, sabe? Legal. E aí eu fiquei um tempo lá com o mestre Ganso, a gente cuidando desse trabalho. Aí uma época ele viajava muito, assim, tava meio que sem tempo para estar indo lá, e os alunos dele, os mais velhos, sempre iam muito, sabe? Que era o pessoal da primeira turma dele, né? Aí um dia tinha um rapaz, que o apelido dele é Camarão, ele ia muito lá, ele tinha muito aluno, e falou, cara, aqui tá difícil, o professor não tá tendo condições de vir muito e tal, você podia vir ajudar a gente aqui, sabe? Ficar mais próximo, você tá tendo mais tempo e tal. Não, vamos conversar com o professor. Aí falando com ele, o Camarão ficou um tempo lá, dando essa força pra gente, supervisionando esse trabalho. Mas jovem também. Você sabe como é a cabeça dos jovens, né, mestre? Terminou que a gente não deu... A gente não deu muito certo para continuar na supervisão dele, mas eu tenho um carinho imenso por ele. E a gente ficou um tempo afastado, a gente era meio assim e tal. Depois a gente sentou, conversou, se entendeu. Já participei de atividades dele, ele vem aonde eu dou aula, participa das nossas atividades. Graças a Deus, a gente se entendeu, ficou tudo certo. Eu volto para a supervisão do mestre Ganso. Falei com ele, mestre, tenho que ficar com o senhor mesmo, professor. Na época ele era chamar ele professor. E ficamos, e a gente ainda terminou o que fizemos ainda, quando já na minha gestão em Pium, a gente fez 2 eventos lá ainda, mestre. Mais uma vez eu volto a frisar, sem apoio do poder público. Esses eventos aconteceram porque a comunidade nos ajudou, as pessoas nos abraçou mesmo, a gente foi naqueles pequenos comércios, porque cidade do interior não tem aqueles grandes comerciantes, né? Mas as pessoas via o nosso trabalho, via o nosso empenho e ajudou a uniformizar aluno, ajudou a comprar graduação. Os meninos do mestre Ganso sempre estavam lá nos ajudando. E tem 2 caras, mestre, assim, que eu não posso deixar de citar o nome, sabe? Um é o finado Curumim, que Deus o tenha. Ele, após ele receber a graduação dele de monitor, teve uma fatalidade, ele não está mais aqui conosco, mas foi o cara que... praticamente ele morava lá no Pium comigo, ele não deixava de estar lá, sabe? Ele nos ajudava muito. E o outro é o Adão, que o apelido dele é Rato, na capoeira. Hoje ele está na minha supervisão, ele está bem parado, mas ficou uns anos parado e depois voltou, treinou um tempo. E atualmente ele mora em Paraíso, mas está parado, sabe? Perfeito. Ele também tinha um trabalho numa cidadezinha pequena, numa currutela, na verdade, chamado Campo Maior. Então, ele era um cara que estava muito próximo de mim. Ele sempre ia lá no Pium, levava os alunos dele, a gente vinha no Campo Maior, fazia aquele intercâmbio, fazia as rodas. E foi por aí, mestre, que a gente começou, sabe? E tive a felicidade, eu falo para os meninos sempre aqui, para os meus alunos, para a galera que está sempre aqui próximo conosco. Às vezes as pessoas falam, não, eu escolhi ir para a capoeira. Não, eu escolhi. Eu falo, rapaz, eu penso um pouco diferente. Eu acho que você precisa esperar ser escolhido. E porque, na verdade, eu tinha escolhido o karatê. E se fosse para ser, eu teria sido karateca. E eu acho que, como não era para ser, tive que esperar meu tempo.
e hoje eu sou capoeirista. Então, eu sou uma das pessoas que me considero privilegiado de ter sido escolhido pela capoeira, sabe? E cá estou até hoje, nessa linhagem aí, sabe? Não parei mais Fantástico, e venho fantástico. andando. O legal é que as histórias dos capoeiristas tem muita coisa em comum, né? Eu sempre falava, quando eu dava aula em Brasília, dos anos 80, no Guaraú, aí eu sempre falava que, não falava assim, por falar, né? Mas tinha um fundo de verdade. E capoeirista pode ser gordo, pode ser magro, pode ser negro, pode ser branco, pode ser rico, pode ser pobre. Tá na capoeira, tem um trajeto de... eu botava o nome de sofrimento na época. Não é mais sofrimento, é provação. Porque sofria Isso. tanto que eles ensinam para poder justificar. Pois é. São provações, não tem caminho fácil para o capoeirista. Para ser capoeirista mesmo, não existe caminho fácil. Você pode nascer em berço de ouro. Você É. tem que sofrer suas limitações, passar por cima delas, a aceitação. A capoeira é inclusiva, mas ser inclusiva é porque ela não nega ninguém. Mas o estar na capoeira é uma luta diária, porque é bom, né? Porque a gente vai se lapidando. E também eu acredito que ela cria formas da gente se encontrar com ela. Eu acho que ela escolhe a gente pelo privilégio que ela quer em termos no seio dela, junto com ela, e multiplicando os valores dela, entendeu? E eu acredito realmente que a capoeira escolhe. Sim, com certeza, mestre. E essa história é uma luta constante, sabe? Tanto os outros alunos, assim, que estavam na academia, a gente olhava para aquele menino e dizia assim, esse cara vai ter um futuro brilhante, esse menino chega ao professor fácil, não sei o quê. E não tão. Hoje em dia, nem todos que têm, assim, a gente acha que tem uma facilidade, estão na capoeira, né? Eu acho que tem que ser mesmo ali no dia a dia, tem que construir uma história ali, porque senão eu acho que não permanece, sabe? Também acredito. Eu acho que aquela lenda do patinho feio é verdade. O mais, Eu, segundo pessoa, eu também, imagina, cara, imagina, eu me gingava, eu lembro, tem um amigo meu que foi me ensinar a gingar, o Barto me ensinou movimentação, aí eu ficava com 2 a 2. Eu gingava tudo errado, né? Aí eu lembro que ele ria, e pô, meu, você não tem jeito pra isso não, cara. Eu olhava, eu tava com raiva do cara, né? Não podia sair dali 4, vai estar com o cara ali, movimentação. E passava a aula todinha me sacaneando, me gozando na minha cara. Assim, "Ih, cara, você desiste, você não faz isso não." Ele parou depois de um ano, eu tô há 40 anos. Acho que os patinhos feios fica. sim, rapaz, é incrível, viu, mestre? Porque eu fico pensando hoje assim, sabe? Ô, Vilmar, esse patinho é feio, né? Grande mestre Grande assanhado aí, ó. mestre, grande mestre É, Anhado. é, o trabalho que eu dei pro mestre, assim, sabe? Porque tinha uma dificuldade, rapaz, para aprender a movimentação e tal. E ele tinha toda aquela paciência, mesmo ele um jovem, né? Porque o mestre Ganso, na época, ele era muito jovem, já dando aula, conduzindo turma e tal. E ele tinha paciência ali de conduzir o trabalho, de ensinar, não, rapaz, calma, vai devagar e tal. E você sabe que o jovem tem muita energia, né? Acha que, não, do jeito dele tá certo, né? E ele É, foi sábio. Para mim, ele sempre foi uma pessoa muito sábia, porque ele conseguiu conduzir isso de uma forma que eu estou na capoeira até hoje. E também desenvolvo um trabalho social aqui em Palmas, já há um tempão. Desde o P1 a gente já tinha um trabalho social e continuamos até hoje, porque eu penso o seguinte, é o mínimo que eu posso fazer pela capoeira, né? Da forma que eu recebi, eu tento retribuir dessa mesma forma, né? entendi. Eu não sei como é que é. Mas é engraçado. O interessante é o aluno, nos primeiros dias de aula, né, tá perto do mestre, ou do professor, do seu orientador, seja lá qual graduação for, para dar Uhum. seguimento. Mas você falou, o jovem é muito cabeça de vento, muito aleatório. E é verdade, né? Porque é preciso ter um centro emocional para dar aula de capoeira. Porque é o seguinte, quem é impetuoso, tempestivo, né? Ele não tem muita paciência para dar aula. Vamos botar uma pessoa, tipo, eu quando dava aula de capoeira no começo do meu trabalho, aí tinha uns alunos lá que xingavam o outro, pô, o cara é muito burro. Aí eu falei, então vem cá, ensina ele. E o cara não conseguia ensinar.
porque não tinha paciência. Mas Aí isso eu é vou, verdade mesmo, viu? eu falei, por que é Não burro é? então? Aí pararam de xingar os caras. Pois é. Não, e essa estratégia sua, ela é interessante, ela dá certo. Vez ou outra, eu pego no treino um aluno, pô, fulano é burro. Não, moço, não usa esse palavreado. Você consegue fazer o que ele tá? Consigo. Pois vem cá, junte os dois aqui, agora você vai passar para ele da forma que você consegue. Talvez a forma que você vai conseguir passar para ele é mais fácil. Ah, mas eu não sei, não dou conta. Falei, então não chame o outro de burro, rapaz. Cada um tem o seu tempo. Mas exatamente. Eu lembro claramente, isso é uma coisa muito legal que eu lembro, quando eu comecei a dar aula sozinho. Não é no espaço que eu fiz mais trabalhinho lá no Guará, em Brasília, não. Foi na Asa Uhum. Norte, uma academia de judô. O cara me chamou lá, um mestre de judô, tinha um espaço enorme lá, e eu assumi, entendeu? Eu sei. E eu falei pro mestre, eu fui chamado para dar aula de capoeira, só que eu nunca tinha dado capoeira sozinho antes, só dava aula junto com ele. Eita. Aí ele estranhou, né? Mas, tipo assim, tudo bem, vai lá. E ele não discutiu. Quando eu cheguei lá, a academia é gigante, cara. Tinha um aluno. Eu tinha uns Eita. 20, cara, nem lembro, 20 anos de idade, 21, não lembro direito. Faz bastante Eu tempo, né? sei. 40 anos atrás. Aí o que acontece? Tinha um menininho, eu suponho que ele devia ter assim, uns 9 anos de idade, gordinho, Olha sentado, aí. né? Aí me olhou assim, aí você falou de tal, tá legal, sou de capoeira. Olha o que o moleque fez. Vem aqui. Ele fez assim, vem aqui. Ele sentado no chão, eu em pé. Ele falou, vem aqui. Eu falei, porra, que merda. Aí eu fiquei de cócoras para ele assim e falei assim, o que é capoeira? Eu, Eita. moleque novo, eu, né? Aí, é claro, que discurso, né? Não, capoeira é luta de escravo, luta de Sim, sim. libertação, tudo decorado, Ora. entendeu? Mas ficou aquele questionamento, tipo assim, cara, o que é dar aula de capoeira? Porque, na verdade, quando você vai dar aula de capoeira, você se expõe 100%. Não só aula de Sim. capoeira. Quando é uma atividade intelectual, você está na frente de um quadro e tem os alunos ali, você pode pegar a base teórica e colocar no quadro e discursar sobre aquilo. Problematizar a situação e trazer reflexões, é interessante. Mas quando você trabalha com o corpo, existe uma exposição 100% do que você é na verdade. Os seus efeitos, as suas virtudes, as suas limitações estão ali sendo depositadas naquele ambiente. Então, é um livro aberto. Você é o que você é, com ou sem defeito. E essa exposição muitas vezes incomoda. Aí tem a timidez, você camufla com a timidez. Não, eu sou tímido, não gosto de falar, não tem jeito não. Muitas vezes você não quer se expor. E quando Sim. você se expõe, você vai se lapidando, né? Vai se lapidando, lapidando, e passando a trazer para o aluno o melhor que você tem. É aí que você começa a melhorar na capoeira, porque você está se expondo. Mas você precisa se expor. Não, e quando você se expõe, automaticamente você abre também o espaço para as críticas, né? Às vezes, principalmente quando você é muito jovem, você não está ali preparado para recebê-las, né? Tanto as críticas construtivas, essas às vezes a gente absorve com mais facilidade, né? E as destrutivas que sempre pintam um ou outro para dar, que tem também, você sabe que existe isso dentro da capoeira, e aí, às Ah, vezes, nem sempre a gente está preparado para receber, né? Mas se você se propôs a fazer, é uma exposição, não tem jeito. Você está ali e precisa estar aberto para receber. exatamente. Ainda mais porque a capoeira não é só uma questão prática, né? Tem muita questão teórica. Que, como eu te falei, eu fui Sim, questionado uma pergunta que me impactou. Eu falei, cara, é tão simples, mas até então nunca tinha pensado. O moleque não pensa, só quer dar pernada. E quando alguém te questiona, eu falei, opa, o que está acontecendo? Então é preciso você voltar para dentro de si e começar a ter melhores compreensões, porque a capoeira, você precisa cantar. Eu, particularmente, não sou grande cantador. Tocar, eu sou um tocador mediano, não sou grande coisa. Jogar, dei umas pernadinhas na minha vida. Dar aula, dei muita aula na vida. Entendeu? Então, quer dizer, você tem 4 atividades simultâneas para executar em 1 hora de aula. Quer dizer, então você tem que tirar o máximo de si. E aí que vem as críticas, né? Aí a pessoa, não, a escola não é boa, a escola foi legal. Pô, você canta mal, pô, tá cantando legal.
Ô, você toca toque? Pô, não sei não. Então toca ele aí. Tu fica fingindo, né, que toca o toque. Aí o aluno, pô, mas tá errado. Eu, cala a boca, pô. Peraí. Aí tu vai lá em casa, treina e volta no outro dia, ó. Esse é o toque. Tá? Né? É que nem É, o mestre esquisito sempre fala, sai de rolê. não, sai de rolê. Ah, Eu lembro de um amigo vai nosso do indo. Maranhão, ele era o contramestre Maranhão, era o Boi, com o Mestre Uhum. Barto, excelente capoeirista, né? Eu tenho algumas filmagens com ele, jogando com ele. Aí ele disse que um dia um rapaz foi querer. Eu falei, mestre, chamava ele de mestre, né? Ele era Uhum. contramestre, o Barto. Pô, me ensina como é que sai de uma varada. Um cara toca um pedaço de pau na mão, um bambu, Eu um cabo de sei. vassoura e vai numa varada. Como é que o capoeirista sai? Aí, cara, aí eu falei, pô, ele vai ensinar. E o Maranhão é um cara bom de capoeira, mas não é um cara rápido, não é um cara veloz, é um cara muito técnico, né? Eu sei. Aí ele ficou assim na frente do cara, assim, pode bater. E o cara Rapaz, meteu a pesada mesmo, enfiou a varada. Só que o Maranhão, em vez dele se esquivar, sei lá o que fazer, dar um pulo, ele foi correr para cá. A varada meu foi uma Deus. rápida, explodiu na costa do moleque, dele, quebrou o pedaço de pau. Aí chegou no moleque, deu uma vingativa e deu um soco na cara. Então isso que já morreu, um grande Rapaz, amigo meu. Falei, pô, mano, meu irmão, é assim que você sai, pô, meu saí, porra. Ele ficou terminando que saiu do negócio. e você não Foi um conseguiu prazer sair, você isso. tomou a lenhada, né? Não, mas eu ri. Teve uma situação comigo, eu tinha um aluno, ele até em Brasília hoje. Ele vai na capoeira de vez em quando, ele estava no gingado capoeira, de vez em quando vai lá. E tinha um tio dele, É. carioca, que vivia no meu pé. Enchia meu saco. É que você não tem porra nenhuma, você não é nada, você capoeira é coisa de bundão. E eu levava uma maciota, né? Sempre ele estava mamado o cara, ia lá, levava o moleque lá e ficava tirando onda com a minha cara, né? Mas não entrava na roda, ficava ali lá de fora, mantinha o respeito da distância. Mas quando chegava Eu para ir sei. embora, capoeira é coisa de bundão, de otário e tal, tal, tal. E eu nunca me esquentei. Aí um dia a gente fez uma roda, teve um evento que ele mora numa chácara. Aí eu fiz uma roda na frente dessa chácara dele, do pai dele, né? Olha aí. E o tio dele estava lá, tendo palma, caladinho, acho que não tinha bebido muito, não me xingou esse dia, né? Tá lá. E tava Tranquilo. ciente, cara. E eu caí na roda jogando com meus alunos, pessoal convidados, gente pra caramba lá. Daqui a pouco eu, por intuição, eu olhei pro canto de olho assim, e eu vi ele fazendo assim, ó, com a mão, agora. Porque ele foi e comprou o jogo de mim. Aí como eu já virei Hum. pra ele assim, ó, esperto, falei, pô, esse cara joga capoeira. Aí você gingar ele, que a ginga meio, tu vê que o cara não é capoeirista, juntou tudo assim. No meio da ginga ele olhou pra alguém. É, Pô, quando eu olhou pra alguém, ele tinha armado com uma pessoa, um cara tinha um pedaço de pau lá, um toco de madeira, de árvore, que era, jogou pra ele. Quando jogou, ele me arremessou a porrada. tá Só que vendo? olha que louco, quando ele olhou, eu vi o cara jogando. Quando ele pegou a madeira, foi mais rápido que eu, aí eu vi quando ele tentou levantar, eu fui na baianada, joguei ele no chão, né? Aí fingi uma escala assim, ele, para, desculpa, desculpa, desculpa. Você é louco, rapaz. Eu falei, se eu fosse o Maranhão, você levanta aquela porrada, né? Mas se fosse Mas com não levei, o contramestre Maranhão, você tinha pegado hoje. tinha. A minha ele ia dar um pouco dessa grossura, cara, ele ia me machucar o cara. Ainda bem que eu consegui ser mais Tá rápido. vendo? Mas são as coisas da vida da capoeira, né? Esses desafios que acontecem todo dia no nosso decorrer. E os desafios como professor de capoeira aí na tua cidade? Piúna, né? Você falou? Mestre, Você escutou o que eu falei? sim, sim, Deu os trabalho. desafios lá em Pium, né? Isso. Então, pois é, mestre, rapaz, lá não foram poucos, assim, para a gente permanecer lá, se manter lá com o trabalho, não foi fácil. Por várias vezes a gente tentou buscar apoio na época do poder público, não tinha. A gente tentava falar com o secretário de esporte. O secretário de esporte não tinha nada a ver com esporte, porque era um cargo político. Ele estava lá colocado, indicado, não sei de quem. E para ele, naquela época, esporte era só o futebol, né? O pessoal do Hum. futebol precisava de um ônibusinho, tinha. Precisava de uma ajuda, não sei de quem, tinha. Para as outras modalidades, inclusive para capoeira, não tinha. E, sinceramente falando, mestre, a gente tinha mais de 80 alunos lá treinando todo dia. Então, a gente treinava numa quadra de esporte que tinha no colégio. Essa quadra era lotada, não tinha espaço para mais ninguém.
mas mesmo assim era uma dificuldade imensa para a gente conseguir um apoio lá, sabe? E foi aí que no ano de 2001 eu vim embora para Palmas. Fui em Paraíso, conversei com o mestre Ganso, falei, olha, professor, no Pium tá difícil, não estou conseguindo apoio lá, sou jovem, mas eu preciso construir uma carreira para mim, construir uma vida, né? E ir atrás de Sim. melhorias, conhecer outras oportunidades, conhecer novas pessoas. Até então, a gente tinha conseguido fazer eventos lá, a gente não tinha condições de levar outras pessoas. Ia mesmo quem tinha boa vontade, o mestre Índio foi umas vezes ainda, no evento ele ainda foi e tal. Mas, por exemplo, você convidar uma pessoa de outro grupo, assim, não tinha essa possibilidade. Porque era meio restrito mesmo. E aí foi onde eu falei para ele, olha, infelizmente eu não tenho condições mais de continuar com o trabalho, eu vou para Palmas, vou ver o que eu faço por lá, ver se eu consigo me estruturar lá. Meu irmão mais velho, que eu tenho um irmão mais velho que eu, que é meu compadre Cleiton, já morava aqui, falava, moço, vem, aqui tá bom para trabalhar, tá dando para ganhar um dinheiro. E aqui tem muita capoeira. Hoje, mestre Escorpião, também era aluno do mestre Índio, e dava aula pertinho da casa dele, né? Aí o mestre Escorpião era muito amigo do mestre Ganso, ele ia muito no Paraíso, então a gente se conhecia já de um tempo. E aí o mestre falou, não, Curió, pode ir, fica tranquilo, vai lá, avisa para os meninos. Não, falei, não, vou fazer uma reuniãozinha, vou avisar direitinho. E assim eu fiz. Eu sei que no dia 7 de novembro de 2001, eu vim embora para Palmas. Olha só. Aí a gente parou com esse trabalho lá, esse trabalho ficou parado. E aí, certo que eu vim para Palmas, conversei com o mestre, falei, ó, eu vou procurar alguém lá, mais próximo lá, o mestre Índio, para continuar, né? E aí terminou que eu cheguei, na época, o apelido dele na época nem era Escorpião, era Sabugo, eu fui treinar com ele, fiquei muito perto da casa do meu irmão, que eu fui morar com meu irmão, eu treinava com ele, né? E aí fiquei um tempo treinando com ele, mas ainda na supervisão do mestre Ganso. Depois a gente conversou, talvez fosse melhor ficar direto com ele, porque é o povo da capital, é mais chique, né? Por estar na capital, estar na sede ali. Outro nível, né? Lá de cima, né? Rapaz. Moça, a gente que vem do interior ouve coisa. Aí, não, beleza. Teve uma reunião um dia lá do grupo, e aí terminou que eu oficializei com ele, que hoje é mestre Escorpião, e fiquei com ele uma temporada treinando com ele. E aí eu sei que logo também, aqui em Palmas, eu acho que eu treinei uns 6, 7, 8 meses aí com ele, e aí eu não dei aula nesse período, era só treinando, mas a gente treinava todo dia. Ele também tinha um trabalho social, é um cara do coração enorme, um cara que eu tenho um carinho muito grande por ele. Inclusive, ele é o padrinho do meu filho mais velho, padrinho de capoeira. Legal. Aí, que é o Gigante. E aí eu fiquei treinando com ele uma temporada, e aí depois eu falo, rapaz, na rua, assim, que eu morava, e sempre aqueles meninos sem fazer nada, sabe? Inventando coisa ali, e na época não tinha muita essa tecnologia que tinha hoje, esses meninos parados. Eu falei, rapaz, quer saber, eu vou pegar esses meninos e dar uma aula. Falei para ele, professor, eu vou começar a dar aula lá na rua que eu moro, lá em casa tem um espaço que dá para dar aula, o que você acha? Ele, moço, começa. E aí eu comecei a dar aula logo, assim, no começo de 2002, por aqui, em Palmas, e tô por aqui até hoje, mestre. Aí a gente ficou um tempo na terreiro, depois a gente saiu, teve um pequeno problema aí, a gente terminou saindo da supervisão do mestre Índio, né, na época, saímos da terreiro, e passamos a treinar no arte folclore com o mestre Cabeleira, né? Na época ele era mestrando, a gente o Cabeleiro procurou... Foi do terreiro, né? Foi, ele chegou segundo contramestre na terreiro. Sim, eu lembro dele. Sim, aí ele saiu em 2001, ele fundou o Arte Folclore, né? E aí depois a gente passou a treinar com ele nos recebeu, e o mestre Escorpião ficou um período conosco lá no grupo, e depois ele resolveu mudar de Palmas para Goiânia, e nessa mudança dele estava incluso uma mudança de escola de capoeira. A gente sentou, conversou, fez uma reunião, inclusive eu estava indicado para formar no ano que ele foi embora, e Olha. Ele tinha essa vontade de ir embora, de que ele é do Goiás, né?
voltar para a terra natal e tentar buscar melhoras e tal. A gente tentou ver se ele continuava lá, mas com o trabalho, com a nossa escola, que é o Arte Folclore, né? Ele, para época, ele achou que para a época seria melhor ele migrar para uma outra instituição, para um outro grupo. Opa! Não me largou, ele simplesmente ia embora e eu optei em ficar no Arte Folclore. Liguei para o mestre Cabeleira, conversei com ele e fiquei direto com o mestre desde então. E aí, pouco tempo depois, ele, acho que 1 ano, 2, sei lá, eles criaram a escola dele mesmo, do mestre Escorpião, né? Que ele, hoje ele tem o próprio grupo dele, que é o Azibô Capoeira. E graças a Deus tem dado certo. É um parceiro nosso também aqui em Palmas, é um grande amigo também nosso aqui. E eu estou desde então, nesse período, com o mestre Cabeleira. Estou direto com o mestre e mantenho esse trabalho do mestre aqui, porque ele, no final de 2007, ele foi embora para Cascavel, né, que é a terra natal dele. E aí ficou eu... ele mora em Cascavel. Ficou eu e o mestrando Zap aqui, né, que hoje é mestrando, mas na época ele era professor. Eu fui formado em 27 de junho de 2009, foi minha formatura a professor. E a partir de então, eu e o Zap ficamos mantendo o trabalho aqui. Aí, em 2012, foi 2013, o Zap foi para Cascavel, ficou lá uns 5, 6 anos, e eu e meus discípulos aqui, mantendo esse trabalho. Com apoio dos amigos, eu falo sempre que ninguém é feliz sozinho, e as pessoas que sempre estiveram conosco lá, nos ajudando no trabalho, nas rodas, participando de eventos, fazendo grandes eventos para a gente participar, trazendo a nata da capoeira aqui para Palmas, e a gente sempre junto, sabe? E aí a gente está nessa caminhada. Hoje eu estou na graduação de mestrando, né, dentro da nossa escola. O ano passado eu fui indicado para a formatura, para ser reconhecido mestre, que seria esse ano. Passando esse fim de semana no outro. Sério? O nosso evento é sempre em setembro aqui, porque o aniversário do nosso grupo é 13 de setembro. Então a gente faz o evento ali muito próximo dessa data. Mas devido à pandemia, o mestre ele é uma pessoa muito aberta, assim, ele falou, olha, vocês vê direito, se dá para fazer, se não dá. A gente fez algumas reuniões aqui, eu e o mestrando Zap. O mestrando Zap também é indicado para formar, para o reconhecimento, né? E aí terminamos que o mestre falou, não, qualquer coisa vocês mudam para dezembro, porque aqui a vacina não avançou tanto quanto em São Paulo, a gente acompanha pelos noticiários, né? Então a gente falou, mestre, ao invés de deixar para fazer em dezembro, em reunião, o pessoal achou melhor a gente fazer em maio, né? Então a gente está com essa data já marcada, 13 e 14 de maio de 2022, vai ser o nosso evento. Na licença de Deus vai ser o meu reconhecimento e do mestrando Zap, né? E na oportunidade eu vou formar a minha segunda remessa de professores, que na verdade eu só formei uma professora até hoje, que é a professora Baiana. Ela é de Paraíso. Ela está meio parada com a capoeira, mas ela foi a primeira aluna formada. A professora de capoeira comigo foi ela. E nessa outra remessa a gente vai formar 3 professores. Também nesse mesmo evento. Era para formar agora, vai ficar para o ano que vem. Que legal, cara. E aí, já conseguiu apoio do poder público? Lógico que dá, né? Ainda é um sonho, viu, mestre? Continuamos sonhando. Mas o poder público sempre é avesso à cultura da capoeira, a cultura popular em si, né? E a capoeira especificamente, que a primeira, eu acredito, foi a primeira, se for a primeira, uma das primeiras manifestações de transformação social. Primeiro foi de rebeldia contra o sistema, depois de transformação social e identidade de um povo. É a capoeira, e o poder público nunca teve nenhum interesse. Até o Espinati, sabiamente, falou para mim, que várias vezes, para mim pessoalmente, com o maior prazer, para mim e público, né? Se o IFAM tombou a capoeira como patrimônio, isso é o carimbo da competência da capoeira. Se o general Marechal Deodoro da Fonseca
carimbou ali um código penal contra a capoeira, é outra assinatura pela competência e a qualidade da capoeira. E se um tentou nos marginalizar e não conseguiu, e outro quer passar a mão nas costas e quer falar, não, isso é um patrimônio, é obrigação dos poder público reconhecer. Porque antes do Sim, IFAM existir, estávamos aqui já, entendeu? Carregando nossa sim. mochilinha, nosso guardazinho, dando nossa aulinha, o nosso birimbau, alguns levando os livros, outros levando CD, CD não, bolachão, fazendo cada um o seu trabalho, no mundo inteiro, sem depender de poder público nenhum. Então, se o poder público resolve ajudar, não é ajudar não, cara. É pagar uma dívida histórica dessa lacuna de apoio e de perseguição que a capoeira sofreu, entendeu? É pagar os pecados mesmo, tem que ajudar e ponto final. É claro, isso aqui vai ser capoeirista, porque chegar lá e vai, é balela de capoeirista, mas tudo bem, a gente fala mesmo. A gente tem que falar. Não, mestre, assim, sabe? Hoje em dia, melhorou um pouquinho, não foi tanto, sabe? Melhorou. Às vezes, um evento ou outro, uma atividade ou outra, alguma coisa assim, às vezes até aparece uma ajuda ou outra, às vezes a gente vê um amigo que consegue. Então, assim, a minha felicidade não é só eu conseguir. Mas se outro colega da capoeira conseguiu, vai lá e às vezes tem o QI, que hoje você sabe que funciona muito isso, né? Eu sou Ok, funcionário né? público, o QI. Eu sou funcionário público municipal, então a gente sabe que isso existe, né? E se tem alguém que tem o QI mais forte, vai lá e consegue, cara, é uma felicidade, porque a gente sabe que é para a capoeira, é um retorno que está tendo. Mas que, na verdade, verdadeira, o poder público nos deve muito. Eles deveriam olhar para a capoeira com outros olhos, né? A gente não está pedindo nada. Eu acho que ele é bem dito quando o senhor diz que é uma dívida imensa que eles têm conosco, capoeiristas. Sim. Principalmente, eu vejo principalmente com os mestres mais velhos, né? Quem chegou primeiro, quem está nativo até hoje. E eu sou de uma geração bem mais jovem, mas que tenho dado a minha contribuição, venho tentando buscar produzir, né? Também pela capoeira. Então, de uma certa forma, eu me incluo nesse pacote também, que teria uma fatia a receber, né? Não é para pôr no meu bolso, é para investir na capoeira. Sim, com certeza. Mas teve alguns eventos aqui, tipo assim, havia crítica de capoeirista para capoeirista, entendeu? Pô, mas o cara fez um evento X, patrocinado, e ganhou mais dinheiro. Porra, tem que ganhar dinheiro mesmo, cara. Se um cara... Eu sempre falo pro pessoal, querido, se fez um evento de capoeira, um batizado de capoeira, eu tenho quantos alunos? 200 alunos, 150 alunos, cara? No outro dia, tu tem condição de comprar um carro à vista. Nem que seja usado. Tem, Entendeu? tinha que. Agora, se um Sim. evento de capoeira fica pagando o evento mais 10 meses, a vida inteirinha, até o outro evento, não é inteligente isso. Eu já fiz isso. Eu falo porque eu já É, cometi esse erro também. Investi muito no evento, não ter retorno. Eu fui pela história da capoeira. Não, pô. Tu tem que fazer um evento de qualidade, trazer as pessoas, todo mundo tá feliz, e você sair com o dinheiro no bolso. Que papo é isso de não sair capoeira tem que ficar pobre? Tipo assim, eu sempre falo, pessoal, eu honro, e todos nós honramos a vida do Mestre Pastinha e Mestre Bimba. Ponto com final. certeza. O final da vida deles, na situação ruim que eles tiveram, isso não me interessa. Não interessa a ponto de eu reproduzir aquilo para mim. Não me interessa, não quero. Eu quero ter uma velhice saudável, com dinheiro no bolso, com minha família, bem de vida, entendeu? E todo campeão tem que pensar assim, entendeu? Que o modelo dos mestres para morrer na miséria sirva para que a gente não passe por isso também. Porque senão fica aquela coisa de ancestralidade, né? Não, porque minha ancestralidade... Peraí, tem que pegar o que é bom da ancestralidade e botar em prática no dia a dia. E tem coisas que são ruins da vida pessoal de alguns, entendeu? E isso não me interessa. Eu sempre sou curto e grosso nessa situação. Porque senão o cara fica naquela poesia romântica, não, mas eu também tenho que... O capoeirista não pode ganhar dinheiro. Por que não pode ganhar dinheiro? Tem que ganhar dinheiro, pô. A gente Onde fez um é que está evento escrito aqui isso? no subconsciente de muita gente que tem escassez, só quer viver na miséria. Não, eu tenho que dedicar minha vida para a capoeira. Tá bom, você vai dedicar sua vida para a capoeira. E você? E seus sonhos, a sua realização, a sua construção como pessoa, a sua família. Tu chega em casa com fome, tu e tua filha com fome, tua mulher com fome, você não tem um pão para dar. Isso não é Meu dignidade Deus, nenhuma. de jeito Nada, nenhum. nada, nada, nada de bom surge da pobreza. Ponto final. Ponto final. De- Mas teve uma poeta que fez... Não é porque estava na poesia, ela já e sofreu na miséria. Mas não é legal estar na pobreza. Eu sempre falo para o pessoal, cara, tem que melhorar de vida. Então, o poder público
que se vire para dar para o capoeira, e não é presentezinho, não, não é esmola, não, entendeu? Não é migalha, não. É a justa medida para sanar um erro histórico, um pecado histórico de uma nação preconceituosa que é o nosso país, né? Estamos melhorando. Desculpa, foi só um desabafo só. Eu tinha que falar isso. Não, não, com certeza, mestre. E essa questão de que o senhor falou, às vezes você faz um evento e fica fracionando a dívida até muito próximo do outro, isso aconteceu conosco também. Porque às vezes o cara, você tinha um apoio que era dito como certo, e na hora que você foi lá, o cara, mas não sei o que, não deu certo. E aí, você vai fazer o quê? Você já está com tudo marcado, já comprou as passagens de uns, arrumou. Resumindo, o evento vai ter que acontecer. E aí, você tira de onde? Às vezes você termina tirando do bolso, às vezes você fica devendo, e isso não é legal, não é bom para mim, não é bom para a capoeira. Porque, por exemplo, se você subtrai uma dívida dessa, você termina tirando de dentro da sua casa para poder investir numa coisa que você faz há tanto tempo. Exatamente. Você faz porque gosta, né? Então... Exatamente. Tem que aprender a dividir o que é o emocional do racional, né? Porque, tipo assim, a capoeira envolve muito emocional. A gente tá nela, fica aquela empolgação, quer fazer as coisas legal, deixar um legado para a história. E muitas vezes a tua dedicação não é reconhecida. E você tira os benefícios da sua própria família, o benefício seu, de comprar uma roupa melhor, comprar um carro melhor, de ter uma casa melhor, para dar para a capoeira, mas não tem o retorno. Então, quer dizer, justificar isso? Não, isso é poesia. E poesia fica em livro. Entendeu? Poesia fica em livro, e é bonito ler num livro. Agora, para a vida pessoal aqui, é importante raciocinar em cima dessas coisas. Criar uma construção lógica, criar uma construção poderosa para a sua vida pessoal, entendeu? E quando você estiver bem, aí você vai para a capoeira de melhor qualidade. Eu peguei uma turminha, eu tinha uma turma aqui em São Paulo, muitos anos atrás, que era quando eu comecei o trabalho aqui em São Paulo, a turminha cresceu, né? Pessoal graduado, professores, e cresceram como pessoas, né? E chegou uma época que um 7 veio falar comigo, pô, ele está preocupado agora, o que foi? Porque ano que todos trabalhavam, né? E todos passaram vestibular e foram para a faculdade. Mas o que a gente faz, mestre? A gente está agora, não sabe o que a gente faz. A gente está trabalhando inteirinho e faz faculdade à noite. E de final de semana eu sempre estou viajando, né? Estava viajando na época, então não tinha conseguido dar aula para eles. Aí botaram na minha mão o julgamento. O que a gente faz? A gente vai para a faculdade, o curso de capoeira, sabe o que eu falei? Vai fazer sua faculdade, querido. Larga a capoeira. Com certeza. Foi o que eu falei. Fazer o quê? Não, larga, não estude e fica só na capoeira. Entendeu? O que é falta de crédito para capoeira? Não é falta de crédito na capoeira, não. Porque eu não acredito no poder público, na opinião pública em relação à tua atividade. Então, se prepara melhor como pessoa e quando você voltar para a capoeira, você volta melhor. Ponto final. Porque a capoeira sempre vai estar aqui. Senão você fica dando pernada, você vai envelhecer, entendeu? A barriga vai crescer, os filhos vão chegar, e o dinheiro não vai aparecer, e você, aí vai fazer campanha de velhice para poder pagar teu enterro. E isso não é vida digna de ninguém, não é, ponto final. De jeito nenhum, mestre. Uma das qualidades assim, do meu mestre Cabeleira, que ele sempre fala dessa questão. O estudo é prioridade, sabe? Aí o cara, mestre, mas não sei o que, eu vou ter que parar para estudar. Ele diz, olha, se você for fazer uma graduação, aí fica em torno de 4, 5 anos a sua graduação, né? É um período curto, se de repente dá para você treinar sábado e domingo, se não der, mas tira esse tempo para você estudar, se qualifique, tenha uma profissão, consiga arrumar alguma coisa boa para você, e quando você voltar, a capoeira sempre vai estar aqui. Os capoeiristas sempre vão estar, então cuide da sua vida. Vai cuidar da sua vida. Sim. Porque quando o senhor citou o mestre Bimba e o mestre Pastinha, o fim da vida deles, não muito assim, distante, não teve muito tempo aí, teve outros mestres aqui que estavam passando perrengue, mestre de capoeira, fazendo vaquinha para organizar, para o mestre comprar um remédio, para o mestre fazer consulta e tal. Rapaz, eu fico meio apreensivo com esse tipo de coisa, mestre, porque não desejo em hipótese alguma uma coisa dessa para mim, e nem para o próximo, nem para ninguém que está ali, entendeu? Eu acho que as pessoas precisam buscar melhoras
sempre, para quando chegar a época de se aposentar, porque talvez isso passe a ser só um sonho também, né? É. Mas que Nunca foi tenha uma grande coisa. dignidade. A gente nunca foi grande coisa a aposentadoria no Brasil. Agora, então, corta. Mas que a pessoa possa ter um mínimo de dignidade quando tiver aposentado, porque é muitos anos da sua vida contribuindo para poder chegar àquele momento, né, mestre? Então, Exatamente. eu tenho esse diálogo com meus alunos. Eu, na verdade, eu costumo dizer assim, ó, eu não tenho um aluno. Porque o aluno, eu entendo que o aluno é passageiro, ele vai, volta e tal. A gente frisa mais que eu tenho mais discípulos, né? Aquele, ele fica. Mesmo que ele, às vezes, se afaste um tempinho, mas ele está sempre ali, ele volta e tira uma dúvida, conversa. É um diálogo que é aberto, né? Mas, assim, então eu sempre tento também passar essa mensagem para eles, para que a gente não passe por esses perrengues que os outros passaram, né? Ah, sim, com certeza. É porque a capoeira, na verdade, uma grande ferramenta que transforma a nossa vida externamente e internamente, entende? É claro, a gente tem que pautar o que a gente quer da nossa vida. E aí, por exemplo, pô, daqui eu sou iniciante de capoeira hoje, daqui a 10 anos eu quero ser o quê? Quero ser professor? Quero ser mestre de capoeira daqui a 30 anos? Sei lá, coisa assim. Mas o pautar a vida, tem pauta a vida na sua questão pessoal, né? Então, essa Sim. transformação que a capoeira processa tem um âmbito externo e tem um âmbito interno. Você se melhorar cada vez mais. Ou na relação da capoeira com os grandes mestres, com seus amigos, estar sempre no coletivo, tá ok? E se especializar como pessoa também. Tipo assim, eu acredito que a capoeira ajuda muito a gente a contar a nossa identidade. Alguns na capoeira são grandes artesãos. Descobriu no artesanato de confecção de instrumentação de berimbau e de atabaque a sua forma de expressar e de ganhar dinheiro também. Outros de Sim. escrever livros, outros de dar excelentes aulas, outros de ser grandes cantadores. Então a capoeira dá essas possibilidades. É importante que a capoeira se identificar o que eu tenho de melhor para oferecer para a capoeira, entendeu? E dar para ela o retorno. Porque quem, tipo assim, o pessoal que aqui em São Paulo que faz calça de capoeira, alguns nem capoeiristas são, alguns poucos. A maioria é o Messueto, é dobrado, fininho, o Uhum. Maribondo Sinhá, entendeu? E outras lojas também. Mas qual o problema uma loja que o dono não é capoeirista e está fazendo roupa de capoeira? Uma vez criticado, mas o cara não é capoeira, faz roupa de capoeira. Cara, ele está ajudando pra caramba. Porque eu não sei costurar, eu não tenho máquina em casa, eu preciso de alguém que faça. Claro, ajuda E pra vamos caramba, sempre, pô. e nós capoeiristas vamos sempre precisar, né? Com O mestre, certeza. o meu mestre cabeleiro, ele fala, olha, a capoeira tem espaço para todo mundo. Tem gente que gosta de um joguinho mais apertado ali, um joguinho com mais cobrança. Tem gente que não, que quer ir na capoeira mais só para tocar, cantar, ou fazer aquele jogo mais solto ali na hora da benguela, e na hora do São Bento Grande ele já quer ir ali para a bateria, para os instrumentos e tal. E também tem essa parte que o senhor citou, né, das confecções dos instrumentos, e tem gente que gosta de compor e tal. Então, ela consegue receber todo mundo, né? Então, Exatamente. a gente não pode, em hipótese alguma, dizer assim, eu vou abraçar isso tudo porque eu consigo fazer isso tudo. Eu acho que também seria muita hipocrisia, né? Já pensou É, o mestre ter que fazer tudo, confeccionar instrumento, fazer as roupas, tocar, sei lá, é tanta coisa que tem dentro da capoeira para ficar em cima de uma pessoa só? Não, uns se especializam mais do que outros se destacam mais em várias áreas, né? exatamente. Não, e é inteligente delegar, né? Tipo assim, eu percebi que como artesão de instrumentação, eu sou zero à esquerda. Uma época eu já fiz muita fonte de água, fiz luminária. Eu sou artesão de coisa específica. Eu já tentei fazer uma trabalho uma vez, peguei as madeiras lá, rapaz, quase eu faço a fogueira dele. Vi que eu não nasci para esse negócio, não. Então eu prefiro comprar, tem alunos meus que fazem, né? Então, quer dizer, fica mais fácil para mim. Uhum. Não mexo com esse tipo de coisa. Caxixi. Tem até um aluno que apareceu aqui, o Cláudio Moreno. Rapaz, o negão, porra, o cara pesa 90 quilos, a mão é enorme. O cara faz caxixi desse tamanhozinho para brinco, cara. Eu fui tentar fazer isso uma vez e falei para ele, cara, eu mal comecei a desistir. Preciso escrever um poema. Preciso escrever, porque... Mas é de cada um, pô. Não dá pra fazer. Mesmo que o cara queira, não dá pra fazer tudo. Ninguém é dono das 7 ferramentas, não tem jeito. Cada um com a sua ferramenta, entendeu?
cada santo com sua cruz, cada orixá com seu instrumento, entendeu? Cada capoeirista com seu instrumento também, porque não dá. E você não tem vida, né? Você não tem vida. Não, se você for tentar absorver isso tudo para você, você não tem vida social, você não vive. Você tem que lembrar que, além de capoeiristas, você tem família, né? Você tem outras coisas que você precisa também priorizar, né? Exatamente, porque senão... O Messi Boca falou para mim há 32 anos atrás aqui em São Paulo, o Messi Boca lá do... A grande Alcibiades, essa situação, meu querido. Ele falou para mim um tempo atrás, 30 anos atrás, Adelmo, a capoeira não deixa o capoeirista pensar. Na época eu fiquei meio confuso, né? Eu não havia compreendido essa frase dele, mas é verdade. Você estava me ouvindo, Curió? Travou aí? Estou aqui falando sozinho, né? Opa, voltou? Pois é, voltou. Eu falei... Tinha saído, caiu aqui. Tudo bem. Então, o Messi Boca, lá do Rio de Janeiro, Capoeirangonal, falou para mim muitos anos atrás, a capoeira não deixa o capoeirista pensar. E tem muito fundamento isso. Na época eu não entendi. O que é isso? Você só ver só na capoeira, pensando mais em nada, não pensando em você, no seu futuro, não pensando em nadinha. Que a capoeira é muita emoção, né? Muita vibração, muita energia. E você passa a vida ali dando pernada, e aí quando você envelhece, tu olha pro lado, cara, o que eu construí? Construí um bom legado de capoeira. Só que esse legado de capoeira só por ser capoeirista era antigamente, né? As pessoas não tinham uma função específica. Não, nem todos. O mestre Canjica, por exemplo, era funcionário público, né? Então ele tinha um trabalho. O mestre Pachim e o mestre Bimba não era só com capoeira, o mestre Bimba tinha um candomblé dele, entendeu? Mas hoje em dia não justifica o cara viver só dando pernada, 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 pernada. Cara, o tempo passa e a gente envelhece, cara. Aí tu olha, o que eu fiz pra minha vida? O que eu fiz? Fiz nada. Deixei um legado. Que legado você deixou? Pois é. Daí chega o tempo que o corpo não aguenta ficar só dando pernada, pula pra cá, pula pra ali, né? Você precisa ficar mais tranquilo, né? Quando a gente é novo, a gente pensa que é super-homem, né? A gente achava que era super-homem, né? Podia jogar 200 vezes na roda. E jogava até, jogava sem parar. Uma coisa assim, um martírio físico. Mas o bom do jovem, que quando a gente é jovem, joga o dia todinho, aí chega em casa, dorme, no dia acorda novinho. Depois da certa idade, rapaz, é uma semana, cara, é uma semana para recuperar, cara. Incrível. As dores começam a aparecer com mais frequência, né, mestre? As lesões também, né? E demora mais tempo para recuperar, né? Exatamente. E é bom, essa pandemia ajudou muito a gente pensar na gente mesmo. Porque, tipo assim, a frequência de treino, a minha baixou drasticamente. Mesmo treinando todo dia, sozinho, não tem qualidade. Ponto final. Só mantém um certo condicionamento. E ontem o Ganso falou, né? O Ganso já fez 482 treinamentos diários, todo dia. Ele foi numa roda agora há pouco e se sentiu assim despreparado. Tá treinando. Por quê? E com a outra pessoa, não tem jeito. Então essa pandemia deu esse tapa na cara da gente, cara. Como é importante a gente estar treinando capoeira com qualidade. E não adiantar pensar que você vai ser o capoeirista com potência, com explosão, com muito gás a vida inteira, não, cara, que não tem jeito. O Messinho de Mocambo, ele é um dos grandes mestres de capoeira da antiga Roda da República, né? Aluno do Mestre Melo, um dos grandes aqui de São Paulo. Ele falou para mim, ele tinha 53 anos de idade e eu tinha na época 42. Falei, quanto a idade? Minhas 42. Então, se cuida, hein? Por quê? Cheguei a 50, ó, não vai fazer mais nada. Pera aí, Messi, você vai perder uma chupada. Aí eu não acreditei, rapaz. Não é que eu não gostei de mais nada, é que eu ainda jogo capoeira, mas, cara, o corpo vai freando. Né? Incrível, cara, incrível. A gente não quer aceitar, mas é uma verdade incontestável. E quando a gente é jovem, a gente não acredita. Mas acontece, gente. Lamentavelmente. Não, mas, pô, tudo bem. Você pode, não, pô, tem, ó, o mestre Adilson de Brasília, que ainda joga pra caramba. O mestre Lobão, dizia que lá no Morão, jogando direto, sem parar, para ser um menino.
Mas estou falando de gente, aquilo ali são super-homens. Vamos botar isso na balança. Não é nem justo. O mestre de medicina também. Aí não é justo pra gente. Vamos falar de gente normal. Estamos falando de pessoas normais, né? O cara é um pote, tipo, testosterona pura ali, entendeu? Então, o cara tá no ápice ainda com 70 anos de idade. Isso é bom, cara. Eu e ele fomos dar um curso em Minas Gerais. Cara, ele jogou com o ginásio inteiro. Eu fazia um jogo, ele fazia assim. A galera fora pegava um gás, voltava, fazia um jogo e jogava com 5. Eu falei, para. Dá uma chance assim, pra mim. Pô, deixa eu jogar um pouquinho, menos. Um espinate também, cara. Ele fazia aniversário dele até 78 anos. Foi a última que me falha a memória. 83 anos. Ele fazia aniversário todo ano e jogava 83 vezes. Ele fez 70 anos, jogava 70 vezes. Até foi 83, se não me falha a memória. Foi a última vez que ele fez isso. Jogou com todo mundo, cara, um atrás do outro. Um homem de 83 anos de idade jogou 83 vezes consecutivamente. Tudo bem, Aí é o não auzinho, dá. cara. Tinha uma vez estava eu, Catitu, Maurão e a Berrê. Eles pegando oxigênio na janela da Academia Spinati e lá jogando. Nossa, aqui. Já volto aí, mestre. Peraí, vou pegar oxigênio aqui, pô. Lá, ó. Ó, bacana. Pois Ó, é. Curió, preciso fazer 5 perguntas para você, Fico para depois perguntas. fazer as minhas considerações finais. Não, 6 perguntas. Depois eu faço as minhas Rapaz, considerações finais. E você encerra a live, que ela é sua, tudo bem? certo, mestre. Bacana. Mestrando Curió, o que é a capoeira? Vai Rapaz, travar agora não, hein? mestre, eu tenho acompanhado. Pois é, parece que vai ser agora, hein? A capoeira, mestre, para mim, ela é uma essência de vida, sabe? Não é discurso formado assim, sabe? Eu costumo dizer que eu sempre falo para minha família que eu sou uma pessoa muito família assim. Eu não sei o que seria de mim sem a capoeira, sabe? Hoje, basicamente, o que a gente tem, o que a gente construiu, além dos meus pais, é claro que eles são referência na minha vida, assim, em tudo, eu devo à capoeira. Então, para mim, ela é sem palavras, sabe? É. Inconcebível para o mais sábio dos homens, dizendo essa pastinha. Meu querido Mestrando Curió, lá dentro de você, quem mora lá? Quem é você? Rapaz, mestre, eu costumo dizer o seguinte: aqui dentro mora um filho, que ao mesmo tempo é pai, que ao mesmo tempo é aluno, que ao mesmo tempo é professor. Então, é assim, sabe? Para mim, falar de mim mesmo assim, às vezes eu fico pensando, será que eu tenho alguma qualidade e tal? Mas a gente acredita que sim. Não é possível que as qualidades não superem os defeitos, né, mestre? Mas eu sou uma pessoa muito família, assim, sabe? Minha esposa, meus filhos, meus discípulos também, então eu tenho eles como família. Então eu sou uma pessoa que posso dizer assim, eu sou uma pessoa família. Para mim é a base de tudo. Que eu sempre falo o seguinte: se a família vai bem, as outras coisas têm tudo a se encaixar. Se a família não vai bem, você pode esquecer que o mais não vai para frente. Maravilha. Parabéns. Excelente resposta. Meu querido, os jovens merecem vivenciar a capoeira? Com certeza, mestre. Que Por sim. quê? Primeiro, eu sou um exemplo vivo disso. Porque quando eu iniciei na capoeira, eu era muito jovem. Eu era, como eu disse no início da live, eu sou de uma cidade muito pequena, cidade do interior, uma cidade que a gente não tinha muitas oportunidades, e graças a Deus, graças à capoeira, quando ela me abraçou, eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas, de viajar, de ter outro entendimento. Às vezes eu fico aqui em casa pensando comigo mesmo, o que seria de mim hoje se não fosse a capoeira? Se eu tivesse continuado lá em Pium, o que eu estaria fazendo da minha vida hoje? Será que eu teria família? Se eu não teria? Então, a capoeira, ela é um divisor de águas na vida de todo mundo, mas principalmente dos jovens. Eu acredito que
também a gente não pode ser egoísta em querer que a capoeira seja só nossa, dizer que a capoeira é minha, que é sua, ou que é do povo mais velho. Mais dia, menos dias, a gente vai partir desse imenso mundão. E os jovens Exato. precisam estar inseridos, estar ali alinhado para dar continuidade nesse legado. Maravilha, excelente, meu querido. Mestrando Curió, é uma perspectiva trágica. Projete sua vida do passado, desde criança até hoje, sem a capoeira. Você consegue imaginar como seria ela? Mestre, rapaz, essa daí é complexa, assim, sabe? Outro dia eu conversando aqui com o Gigante e minha esposa, que ele esse, e eu fiz mais ou menos esse pensamento. Rapaz, sem a capoeira, hoje o que eu seria? Porque normalmente se eu não tivesse conhecido a capoeira, porque foi ela que mais me fez sair do Pium, buscar outros caminhos, buscar estudar, buscar conhecer outras coisas, e eu fiquei pensando, será que eu seria hoje o que lá no Pium? Eu seria um lavrador, seria um tratorista, seria um vaqueiro? Então, é difícil de explicar assim, sabe? Porque também lá na época a gente não tinha universidade, não tinha nada. Você terminava o ensino médio e era aquilo, sabe? Então, é difícil. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil. Uma boa reflexão para si próprio. Até para poder valorizar a nossa própria história de capoeira, né? Que teve muita Sim. dedicação. Meu querido mestrando Curió, o que você espera da capoeira? Pô, mestre, rapaz, o que ela tem feito por mim, eu só tenho mesmo que agradecer, sabe? Eu, particularmente, poderia ter feito mais por ela, mas o que eu tenho recebido dela, assim, não tem dinheiro no mundo que pague, sabe? É gratidão mesmo. E espero ver um reconhecimento maior dos profissionais de capoeira, das pessoas que realmente trabalham com seriedade, que têm um trabalho de qualidade. Eu espero um dia que essas pessoas realmente possam ser reconhecidas pelo que vem fazendo, principalmente pelos jovens, as pessoas que têm trabalho social também. Eu espero um dia vê-los reconhecidos por isso. Maravilha, meu querido. Parabéns. Meu querido mestrando Curió, o que você pode fazer pela capoeira? Meio que travou, eu não entendi o final. O que você pode fazer pela capoeira? Olha, mestre, tenho buscado fazer dentro das minhas possibilidades, né? Mas eu acredito que eu posso ir ainda bem mais além, contribuir bem mais. E dentro desse pensamento, desse propósito, eu busquei estudar, fazer uma graduação, para que, como acho que um dia a gente até conversando, eu falei, para que o capoeirista ele precisa ter conhecimento, para que na hora que ele for falar, ele não deixe que os outros falem por ele. Nós capoeiristas precisamos nós mesmos falar, a gente precisa se apresentar e dar voz ao capoeirista, não deixar que os outros falem. Ah, não, mas se eu falo, eu apresento mais bonitinho, eu mais ajeitado. Não, pode deixar que eu mesmo sei me apresentar, eu sei de onde eu vim, eu sei da minha trajetória, então eu mesmo falo por mim. E é basicamente isso, mestre. Maravilha, maravilha. Meu querido, eu queria te agradecer a oportunidade de saber um pouco da tua história, essa tua trajetória aí de crescimento, né? E vencer essas dificuldades da barreira da capoeira, que assim a vida vale a pena, com as dificuldades, e a gente acaba superando isso. Você superou muito bem, está onde está hoje, porque você quis isso para a sua vida. Eu te agradeço a oportunidade. Pode encerrar a live do jeito que você quiser, porque é sua, meu querido. Te agradeço. Eu aqui pensei, será se eu não travo na hora? O convite vindo de quem veio, que é da sua pessoa. Eu tenho você, talvez o senhor nem saiba disso, mas eu sempre falo aqui no meu trabalho, falo aqui com o meu mestre, que eu tenho o senhor como uma das referências aqui para o nosso trabalho de Legal. capoeira. E quando o senhor me convidou particularmente para participar dessa live, eu meio que na hora
parece que eu travei assim. Falei, rapaz, é melhor dizer não. Porque quando eu tenho um tempinho, eu sempre acompanho as lives e tenho visto que passou tanta gente boa aqui com o senhor, tantas pessoas, tantos mestres renomados e não mestres ainda, né? Que professores, contramestres, essas pessoas que estão trabalhando com a capoeira. E, enfim, eu falei, rapaz, não vai ser fácil, não. E o mestre Adelmo é um homem, é uma figura mesmo assim que é sábio, o homem tem o domínio das palavras, enfim. De repente eu fico mais na minha aqui, talvez seja melhor. Aí eu falei, não, mas eu vou dar uma refletida e tal. Aí o gigante estava ali, falou, pai, o senhor já respondeu, mestre? Eu falei, ainda não. O moço participa da live e tal, porque o gigante é meu filho, né? Meu filho mais velho. Não, moço, participa e tal, vai ser bom. Falei, não, estou pensando aqui, mas eu vou usar minha cabeça. E aí refleti um pouco, falei, não, então com certeza vai ser bom conversar com o mestre. Às vezes tem pessoas que não sabem um pouco da minha trajetória e vai ser talvez a oportunidade, né? Que às vezes a pessoa está em casa assistindo a live e vai conhecer um pouco mais da minha caminhada dentro da capoeira como pessoa e saber quem eu realmente sou, né? E o que a gente passou para chegar até os dias de hoje. Então, para mim, mestre Adelmo, foi uma satisfação imensa receber esse convite do senhor para estar hoje aqui nesse momento. Lhe agradeço mesmo de coração. Muito, mas muito obrigado mesmo. Também quero agradecer todo mundo aí que participou da live, que pôde estar aqui conosco, nos acompanhando. Vi que algumas pessoas mandou um recadinho ali, deu um alô. Minha irmã também está aí, que é minha comadre Luzielma. Alguns outros colegas também de faculdade que eu vi, que alguns entrou, não sei se estão aí até agora. Mas muito obrigado de coração a todo mundo. E é isso aí, mestre. Tamo junto. Que Deus o abençoe. Vida e saúde e que a gente possa se encontrar aí. Obrigadão. Deus queira. Deus queira. Meu querido, fique na paz, na família, tudo bom. Te agradeço e amanhã tem mais, tá bom? Um abraço, mestre. Um abraço, tudo de bom. Obrigado.